Olá, minha gente, que o Espírito de Deus possa iluminar você e toda a sua casa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 coisas que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa que o recebe. Quando você recebe o Espírito Santo, ele faz essas 7 coisas na sua vida. Antes de ir ao vídeo, aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal, já ativar aí o sino de notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Gostando do conteúdo, compartilhe o mesmo com seus amigos, com as suas amigas, tá bom? A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, ele nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você não terá essa certeza. E não tendo essa certeza, você não vai entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Muitas pessoas vivem a vida por viver, mas quando você recebe o Espírito Santo, você entende que a vida não se limita a esse mundo. A vida não se limita às coisas que você faz. Você passa a entender que você está nesse mundo para um propósito. E qual o propósito? O propósito de glorificar a Deus. Glorificar a Deus através do seu casamento, da sua família, glorificar a Deus através da sua saúde e, acima de tudo, do seu relacionamento com Ele. Dar testemunho. Foi isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos após eles receberem o Espírito Santo. Jesus mandou eles irem e darem testemunho. Olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E você passa, como filho, ser um herdeiro das promessas de Deus. E o interessante que fala nesse texto, que nós também seremos co-herdeiros de Cristo. Quando Jesus se apresenta como noivo que vai vir buscar a noiva, que é a igreja, nós vemos isso. Que o Espírito Santo é como se o noivo, que é Jesus, viesse até você, até eu que sou a noiva, e colocasse o selo dele, que é o Espírito Santo, que um dos significados da palavra selo quer dizer aliança de compromisso, e colocasse o selo dele, que é o Espírito Santo, que é a garantia que ele vai voltar para se encontrar com a noiva, que sou eu, e que é você que tem o Espírito dele, para que um dia nós possamos herdar com ele a herança de Deus em glória, ou seja, um dia nós vamos servi-lo a ele em glória, vamos reinar juntamente com ele. Então essa é a primeira certeza que o Espírito Santo nos dá, que nós somos filhos, e não filhos qualquer, não bastardos, mas nós somos filhos do próprio Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é essa daqui, ó. Ele nos dá o DNA de Deus. Muito forte isso, porque só vai atravessar os portais celestiais quem tiver o DNA de Deus. Quem não tiver o DNA de Deus não vai entrar no céu, não adianta. O céu é para aqueles que são filhos, é para aqueles que têm o DNA divino. O que acontece quando você recebe o DNA de Deus? Você passa a ter novos olhos, você passa a ter um novo pensamento, uma nova maneira justa de falar, você passa a aprender a ouvir e guardar o que é bom e jogar fora o que é ruim. Mas para ter esse DNA, não basta apenas você frequentar uma igreja, não basta apenas você ser religioso, tomar a Santa Ceia, devolver dízimo, dar oferta, não adianta, só isso não basta. Nicodemos pensava assim, que por ele ser religioso, por ele frequentar uma igreja, por ele seguir os princípios daquela igreja, ele já era um homem de Deus. Mas aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, se eu quero ter o DNA de Deus, eu tenho que abrir mão do DNA do mundo, dos maus olhos, da má maneira de falar, da má maneira de pensar. E eu tenho que passar a viver por princípios e por valores e por propósito, como a gente disse no início. Então, fazendo isso, eu tenho dentro de mim o DNA do Altíssimo. Isso significa que você vai pensar como Deus, você vai agir como Deus, você vai ser uma miniatura de Cristo aqui nessa terra. A terceira coisa que o Espírito Santo faz por uma pessoa que o recebe, tá aqui, ó, que legal essa daqui, hein? Ele nos ensina todas as coisas. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não adianta. Tem coisas que a sala de aula não pode te ensinar. Tem coisas que a vida, que sabe ensinar a vida, hein? Ela não vai te ensinar. Tem coisas que só o Espírito Santo vai lhe ensinar e vai lhe revelar. Nós tivemos mentes brilhantes que passaram pelo mundo. A gente teve aí a mente de Platão, de Aristóteles, de Albert Einstein, recentemente Steve Jobs. E eram mentes brilhantes, mas eram pessoas que podiam ter um QI alto, podiam ter uma mente magnífica, uma mente brilhante, mas eram pessoas que se sentassem com o Espírito Santo, se colocassem à disposição do Espírito Santo, elas iriam aprender muito e ensinar muito sobre as coisas de Deus. E mesmo que essas mentes, por mais brilhantes que fossem, abrissem a Bíblia para tentar discernir as coisas do Espírito, elas não iriam conseguir, porque só discerne as coisas do Espírito quem é espiritual. E a gente vê que se essas pessoas fossem vivas, pessoas pagariam milhões de reais, de dólares, para ter uma aula de consultoria com eles. Agora imagina eu, você, todos nós que possamos ter o Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Por isso que eu falo, não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo fracassar. Não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ser derrotada, ser mais uma no meio da multidão, a não ser que ela opte por isso. A não ser que ela faça a escolha, que o Espírito Santo não vai pedir ela de fazer essa escolha. Mas quando você tem o Espírito Santo, olha, você pode ter a mais plena certeza. Você tem tudo. Você tem a mente de Cristo. Então, muitas coisas o Espírito Santo vai falar com você, vai mostrar para você e vai revelar. E a verdade é que quem tem o Espírito Santo é um eterno aprendiz, porque ele sempre vai estar ali te exortando, te orientando e te mostrando o caminho no qual você deve seguir. A quarta coisa que o Espírito Santo faz por mim, por você, por cada um de nós, ele nos convence. O Espírito Santo nos convence. A maioria das pessoas, elas vivem de duas maneiras. Aliás, existem três maneiras de viver. Você pode viver de acordo com os padrões do mundo. Você pode viver de acordo com os padrões da religião, e olha, tem cada padrão absurdo. E você pode viver de acordo com os padrões bíblicos. Os padrões do mundo, a gente sabe que o mundo tem a sua maneira de vestir, de pensar, de se comportar, de relacionar. A gente sabe que o mundo tem ali os seus padrões de amizades, a gente sabe que o mundo tem os seus padrões. E muitos deles, ou seja, todos eles eu posso colocar aí, são distorcidos do que está escrito na palavra de Deus. A gente sabe que surgiram aí várias religiões e muitas também criaram ali os seus padrões. Padrões que a mulher só pode usar determinado tipo de roupa, padrão que o homem só pode usar determinado tipo de roupa, que a pessoa não pode fazer isso, não pode, babá, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas
Isso não são os padrões bíblicos. Porque quando se fala de padrão bíblico, quem convence a gente é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai falar com Cleito assim: Cleito, essa maneira de vestir sua não é apropriada. E ele vai me convencer disso. Não é um pastor, não é uma pessoa, não é um missionário, ninguém. O próprio Espírito Santo vai me convencer disso. Porque ele vai me incomodar. Quando eu me olhar no espelho, eu vou me incomodar com aquele tipo de roupa e eu vou trocar ela. O próprio Espírito Santo vai ditar o meu padrão de beleza. E a maior e mais bela beleza é a beleza espiritual. O próprio Espírito Santo, ele vai me mostrar e me convencer sobre os padrões de amizade que eu devo ter, de pessoas que vão agregar valores, de pessoas que vão acrescentar na minha vida. O padrão de relacionamento, que o padrão da Bíblia, o padrão de Deus é um padrão de fidelidade, de companheirismo, de unidade. É onde duas batatas, quando são amassadas e colocado o leite, que representa o Espírito Santo, elas se transformam em um belo purê. Isso se chama unidade, não união de duas pessoas que daqui a pouco se separam. A unidade são o casal e o Espírito Santo. Os três se tornam um só. É muito glorioso isso. E dessas coisas, só o Espírito Santo, ele pode nos convencer. E é uma coisa que ele faz pela gente quando nós o temos. Quinta coisa que o Espírito Santo faz pela gente: ele me ensina a ser um vencedor ou uma vencedora. A gente sabe que o Senhor Jesus nesse mundo passou por momentos duros, por momentos difíceis, por momentos que eu Cleito, não desejaria nem para o meu pior inimigo. Mas ele também venceu todos esses momentos. Ele venceu a traição, ele venceu quando bateram numa face, ele deu a outra, ele venceu a cruz, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Jesus venceu, foi tudo. E ele nos deixou essa seguinte dica em Romanos 8,36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que forte. Ele não disse que eu não iria passar lutas, ele disse que eu vou passar lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele disse que a minha vida aqui não seria fácil. Ele me compara a uma ovelha que vai para o matador, ou seja, a uma ovelha que vai para um momento difícil da sua vida. Mas ele disse que em todos esses momentos, em todas essas horas, em todos esses desertos, em todas essas dificuldades, eu seria mais do que vencedor. Sabe o que quer dizer isso? Com o Espírito Santo no final tudo dá certo. Mas Cleito, algumas coisas parecem que estão dando errado para mim, aos seus olhos humanos. Mas até dando errado com Deus, acaba dando certo. Até o errado com Deus se torna certo. Lá na frente tem coisas que você passa hoje, que lá na frente você vai entender que era Deus cuidando de você, que era Deus formando em você uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, uma pessoa determinada e uma pessoa vencedora. Hoje você é o que é. Você tem sido uma pessoa forte, você é uma pessoa resiliente pelas lutas que lá atrás você enfrentou e as venceu. Nessas lutas você alcançou experiência, alcançou maturidade e hoje você que venceu muitas coisas lá atrás está tendo condições de ajudar pessoas que estão enfrentando o mesmo que um dia você enfrentou. Ele também nos ensina, a sexta coisa, a confiar em Deus. Um dos privilégios, dos maiores privilégios do Espírito Santo é levar aquele que o tem a desfrutar de uma segurança e de uma confiança que nada neste mundo pode te dar. Dinheiro nenhum no mundo te dá. Mas quem não tem o Espírito Santo, por mais que tenha dinheiro, por mais que seja bem sucedido em várias áreas de suas vidas, essas pessoas vivem em um caos emocional, pois elas são pessoas que vivem ali inseguras quanto ao seu futuro, inseguras quanto à sua carreira, inseguras quanto à sua estabilidade, inseguras quanto ao seu relacionamento. Ou seja, são pessoas que são bombardeadas 24 horas por dia com incertezas. Há casos de pessoas que entram em depressão, há casos de pessoas que eu já conheci, amigos meus,
que tiraram as suas vidas por conta dessas incertezas, por conta desses bombardeios emocionais, ou seja, pessoas que vivem ansiosas, que ora estão bem, ora estão mal, vivem ali de altos e baixos, mas quem tem o Espírito Santo não vive de altos e baixos, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a segurança de Deus. Olha só o que diz Salmo 34:8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. É feliz. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é feliz. Feliz é aquele que confia nele. Então, o Espírito Santo, uma das coisas que ele me dá é essa confiança. E não é só nos momentos bons da vida, em todos os momentos, inclusive nos piores deles. A sétima coisa que o Espírito Santo faz por cada um de nós. O Espírito Santo, ele aponta qual é a vontade de Deus. A gente vê aí no mundo várias pessoas que dizem ser de Deus, várias pessoas que dizem conhecer o Evangelho, várias pessoas que pensam e que acham que estão no caminho certo. Mas são pessoas que espiritualmente estão fracas, espiritualmente estão caídas, porque não estão fazendo a vontade de Deus. E a gente vê até no texto sagrado Jesus dizendo, né, que muitos no dia do julgamento vão dizer: mas Senhor, eu curei no teu nome, eu libertei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não vos conheço. Porque são pessoas que em vida não fizeram a vontade de Deus. São pessoas que em vida priorizaram a sua vontade. Acharam que eram filhas, mas não eram. Acharam que eram servos, mas não eram. Olha o que Deus falou com os filhos de Jacó no livro de Malaquias. 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor, ou seja, o respeito? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. A verdade é que a nossa luta ela é constante e ela é muito grande, que é a luta da carne contra o espírito. Eu lembro que teve uma vez que Jesus disse que ele iria ter que passar por várias situações, que ele iria ser crucificado. Ele contou o que ia acontecer. E Pedro virou para Jesus e disse assim: mas Senhor, isso nunca vai te acontecer. E se te acontecer, eu vou no teu lugar. A gente vê que Jesus repreendeu Pedro de uma forma dura, né? Mandando ele se arredar. Arreda-te daqui, Satanás. Porque Jesus sabia que era o diabo usando Pedro. E disse para Pedro que ele ia negar ele. E de fato, quando aconteceu tudo isso, tudo que Pedro tinha falado, ele fez o contrário. Ele fugiu e acabou negando Jesus várias vezes. Quantas pessoas têm negado a Jesus no seu dia a dia, nas suas atitudes e também nas suas escolhas. A gente vê Paulo dizendo: eu esmurro a minha carne. A carne muitas vezes quer falar mais alto, ela quer gritar. O próprio Senhor Jesus passou por essa luta. Quando ele estava próximo ali da cruz, ele chegou a fazer uma oração dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Porque era o que a carne estava pedindo. A carne não queria que ele se separasse de Deus. Mas ele em seguida disse: mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Ali Jesus mostrou que a prioridade dele era fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele não lhe obriga, eu quero deixar bem claro isso, a fazer a vontade de Deus. Por isso que a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode perdê-lo. Porque Jesus não obriga ninguém a nada, nem o diabo também. Jesus me deu livre-arbítrio. Agora, ele aponta, ele fala assim: ó, o lado direito é o lado da minha vontade. É um lado mais difícil, mas lá no finalzinho você vai desfrutar dela. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. E o diabo vem com o outro lado. Ó, esse lado aqui é mais fácil, você vai ter mais prazer, você vai desfrutar de coisas melhores, mas no final você vai quebrar a cara. Então o Espírito Santo sempre vai nos apontar o caminho certo. Basta você obedecer a ele. Basta você ser filho, porque o filho honra o pai. Então quando você faz a vontade de Deus, você está honrando o pai. O servo honra o seu senhor. Quando você faz a vontade de Deus, você está se colocando na condição de servo. Olha, isso são 7 coisas que eu citei aqui nesse vídeo, que o Espírito Santo faz por cada um de nós. Ele nos auxilia, ele nos ajuda, ele nos orienta. Mas não quer dizer que é só 7, são muitas coisas
Ele é o nosso galardoador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa garantia. Sem o Espírito Santo a gente não chega a lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte, compartilha esse vídeo, só você clicar em compartilhar, envia para os seus amigos no seu Facebook, pode postar no seu Facebook, nas suas redes sociais, envie nos grupos que você tem de oração, envia aí esse vídeo, vamos ajudar o maior número de pessoas. Escreve agora nos comentários assim, ó, quem tem o Espírito Santo tem o DNA de Deus. Escreve aí nos comentários desse vídeo, quem tem o Espírito Santo tem o DNA de Deus. Eu espero ter te ajudado, Deus abençoe você, um abraço, até a próxima.